Olá, família! Hoje vamos dar continuidade aqui ao estudo em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 7 aqui em diante. No capítulo 11 aqui, a gente vê uma galeria de heróis da fé, né? A gente vê aqui como se fosse uma coleção do Pai Celestial de heróis da fé aqui, tá bom? E é isso que o Senhor almeja, que nós também entremos para essa galeria de heróis, né? Que nós sejamos o troféu do Senhor. É por ele, né? É por meio de Deus que ele nos resgata. Ele quer a gente, é isso que ele quer, né? Quando nós morremos, nós levamos conosco o nosso conhecimento. Tem gente que vai levar 5 diplomas, fez 5 faculdades, né? Então, todo o conhecimento que adquirimos, nós levamos conosco, é verdade. Mas eu acredito que essa parte do conhecimento, a parte mais importante mesmo, seria o que nós aprendemos do Evangelho, o que nós aprendemos a ter fé e exercer a fé e assim por diante, coisas do Evangelho, tá bom? Porque nossa mente, ela vai se expandir de tal maneira, né, que a gente vai ser muito, muito inteligente, tá bom? Então, não se preocupe em levar 5 diplomas para o outro lado, né, para chegar no reino celestial. Já pensou você chegando perante o Pai? Eu tenho aqui 5 diplomas, né? Do que adianta isso? Não adianta de nada, né? O que o Senhor quer que você leve para Ele, né? Ele quer que você leve, primeiramente, você, sua família. Já pensou você que lindo apresentando seus filhos perante o Senhor? Aqui, Senhor, eu trouxe, eu ensinei ele na doutrina, no caminho do Evangelho. Então, o Senhor, Ele quer essa galeria da fé, Ele quer a gente lá. É isso que o Senhor quer, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, nessa galeria de heróis da fé aqui. Ó, depois que ele passa o capítulo 11 todo aqui, eu vou ler só o versículo do 12, porque são vários personagens que vão falando aqui que são heróis da fé. No versículo 1 aqui do capítulo 12, ele diz assim, ó: Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o impedimento e todo o pecado que tão facilmente nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o propósito de ter toda essa galeria de heróis aqui, né? Depois ele vai dar uma resumida aqui, vai falar rapidamente alguns nomes, nem vai trazer a história, porque são muitos mesmo, mas nós estamos rodeados de testemunhas, uma nuvem tão grande de testemunhas de pessoas que tiveram fé, que buscaram alcançar o reino celestial, tá bom? Então é isso que se trata aqui. Então vamos para o nosso estudo aqui, o versículo 7, né? Aqui vai falar de Noé, que é mais um aqui, herói dessa galeria aqui. Diz assim, ó: Pela fé, Noé, divinamente advertido pelas coisas que ainda não se viam. O que ainda não se via? Era o dilúvio que ia vir ali, né? O dilúvio ia vir, ia destruir, né, todos os habitantes ali, tá bom? Então, veja que a ação aqui de Noé para construir uma arca, primeiramente, foi de Deus. Embora esse versículo que nós estamos lendo aqui, o versículo 7, ele não fala Deus, não fala o nome de Deus, mas ele está dizendo que Noé foi advertido, né, que ele foi anunciado a ele o que iria acontecer. Ele não viu a chuva caindo, ele não viu a nuvem se formando, mas ele acreditou. Então, a gente vê a ação de Deus em advertir, em avisar aqui Noé. E aí diz, e temeu para a salvação da sua família e construiu a arca. Veja que o temor aqui dele, né, normalmente a gente coloca o temor, né, em oposto à fé, né? Porque a fé afasta o temor. Mas nesse caso aqui, nesse versículo especificamente, o temor significa temer porque ele acreditava. Ele confia que Deus, se Deus falou que vai chover, que vai destruir toda a carne, então ele falou, eu temo isso, eu quero salvar a minha família. Então a gente vê agora Noé, ele fazendo um trabalho conjunto com sua família para construir essa arca, para salvar ele e sua família também, né? Continua aqui, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né? Então traz aqui mais um herói da fé, que é Noé. Vamos para o próximo aqui, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, quando Abraão foi chamado, né, para sair da terra de Uz, dos caldeus, para ir, né, ele só foi dado uma direção.
não falou para onde que ele iria, qual que seria a terra da promissão dele, né? Aqui é uma história semelhante à história de Leí, né? Leí, quando é mandado ele sair de Jerusalém ali, ele parte para o deserto, vai 3 dias de viagem no deserto ali, né? E não havia uma promessa de uma terra prometida, isso veio depois, né? Então, Leí, ele confiou na palavra do Senhor. E aqui também Abraão, né, semelhantemente, ele confiou na palavra do Senhor e saiu sem saber onde era a terra, né? E depois ele vai recebendo instruções ali, tá bom? Então a gente vê que ele não saiu com um GPS, um mapa, ou falando qual seria o tamanho da terra. Ele apenas obedece, né? Tá lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ele obedece e vai ali sem... É, sem ter a confirmação do que ele precisava fazer, mas a confirmação dele era Deus. Ele sabia que Deus o instruiria. Diferente de hoje, né? A gente é muito ansioso e quer saber cada detalhe do plano de Deus. Olha, se você souber cada detalhe do plano de Deus, o que vai acontecer, te dando um mapa, todas as coisas, aí já não precisa nem de fé, né? Isso aniquilaria a fé. Então, ele tinha que confiar em Deus. E Abraão confiava em Deus. Então, ele entra aqui para a galeria, né, dos heróis da fé. E ele vai falar bastante, aliás, de Abraão aqui. Eu acho que é o que ele mais fala aqui. São mais versículos falando sobre Abraão. Vamos falar aqui da peregrinação dele nessa terra, que era prometida para ele ali e seus descendentes. Do versículo 9, o versículo 9 e o 10. Diz assim, ó: pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros, como eles da mesma promessa. Veja que ele sai da terra de Uz do Caldeus, ele habita na terra na qual seria dele. Todo mundo, o planeta é do Senhor, então ele pode dar a terra para quem ele quiser ali. Ele deu aquela terra para Abraão. Abraão, ele habita ali em tenda, né? Em tenda, veja bem. Não era confortável uma casa, luxo, não. Ele habitou em tendas. E ele, veja só, a promessa que a terra recebeu dele, e aqui mesmo vai falar que ele não alcança essa promessa, né? Porque isso seria dos seus descendentes, ainda lá na frente, depois do Egito que eles foram escravizados. Então ele estava vivendo numa terra que ainda não seria dele, né? E aqui a gente consegue observar que não só Abraão, mas o seu filho e o seu neto também viveram da mesma maneira, em tendas, perambulando ali no deserto, estrangeiros, né, alheios em terra, era deles, mas eles eram estranhos na terra, alheios. E a gente tem que entender aqui a paciência que Abraão tinha, né? Muitas vezes a gente não tem, né? A gente vai lá e fala assim, eu determino que vai ser meu, né? Eu vou assim, eu vou buscar isso. Mas aqui no caso, Abraão, ele confia em Deus. E, aliás, aqui vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que o que ele esperava mesmo era uma recompensa no céu, não aqui nessa terra. Então, passa aqui Abraão, passa Isaac e passa Jacó, os três habitando em tendas, né? Na mesma terra aqui, como herdeiros da terra, mas ali até para o gado, né? De Abraão comer o pasto, ele tinha que alugar a terra, né? Dos habitantes, até para ele comer o pasto ali, para o gado dele sobreviver. Então ele viveu em terra alheia. Versículo 10. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto é o construtor, é Deus. Então, o que Abraão aguardava? Ele aguardava um fundamento do que? Da terra celestial. Esse é o sentido aqui no versículo 10, ó. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto, o construtor, é Deus. Então ele estava esperando uma cidade, sim, mas é a cidade de Deus, o arquiteto é Deus. Então ele não estava esperando promessas nessa vida aqui, nessa terra. Ele estava se agarrando, olhando para o céu, olhar para frente e para o céu. Essa sempre é a solução aqui na questão da fé, tá bom? Então vamos aqui para o próximo aqui, versículo, ainda falando de Abraão, né? Mas agora trazendo a esposa dele, Sara, aqui. Versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então veja que Sara, né, ela teve por fiel Deus, ela confiou em Deus, né, que ela receberia essa promessa. Aliás, quando lhe foi passado que ela, mesmo na idade que ela tinha ali, né, que ela teria um filho, ela riu, né? Ela ficou tão feliz que o nome do filho dela, ela colocou isso, risada. Isaac significa risada, ou risadinha, né? É uma, não sei como é que fala, hipopeia, né? Quando você fala o som de uma palavra, mas você escreve como se fosse o som da palavra. Por exemplo, quando a gente está escrevendo mensagem, a gente pega a letra K e coloca um monte assim, kkkkkkk. Isso é uma hipopeia, como se você estivesse imitando o som de uma palavra. Mas isso muda de uma região para outra, né? Tem gente que coloca o H e o A, H, 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 né? E significa ha, 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 né? Ou RS, RS também, né? Tem vários tipos. Mas na língua dos hebreus, né? Quando ia dar risada, significava Isaac. Então ficaria Isaac, 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 né? Isso significaria dar risada. E o nome do menino, então, ficou Isaac, né? Ficou Risadinha o nome dele ali, risada. Porque ela ficou muito feliz e ela confiou que Deus o concederia, né? Ela teve por fiel Deus. É isso que explica aqui. Então ela deu à luz. Continuando aqui no 12 diz: pelo que também de um esse já amortecido, de um quem aqui, né? Aqui voltou a falar de Abraão, né? Amortecido. Amortecido é como necrosado, né? Como se estivesse com o pé na cova. A tradução literal aqui de amortecido, deixa eu pegar aqui. Ó, pelo que também um amortecido. Literalmente significa impotente, né? Que ele já estava impotente, ele já estava numa velha idade também, né? Mais avançado em idade ainda, né? Se eu não me engano, ele tinha 100, Sara 90 anos, né? Ela já tinha cessado o costume das mulheres, além do que ela era estéril, ela não podia ter filhos, né? Então, além de não ter filho, ela já tinha passado o costume das mulheres, 90 anos, então ela não podia engravidar. Então, todo o processo, né, dela ficar grávida e ter Isaac já foi um milagre, tanto da parte dela como da parte de Abraão, conforme diz aqui, né? Abraão estava amortecido, né? Já estava impotente aqui no sentido aqui do literal, tá bom? Então vou voltar aqui no 12, ó. Pelo que também de um que já esse já amortecido descendera em tão grande multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumeráveis que está na praia do mar. Aqui então o Senhor promete a Abraão que a sua descendência seria como as areias do mar, como as estrelas no céu, né? Então aqui o cumprimento dessa promessa está realmente nos que entram para a família de Abraão por meio da fé. Não é a descendência literal sanguínea, bom, mas aqueles que se tornam filhos de Deus por meio do convênio passam a pertencer à família de Abraão. E aí então vem vindo, né, um cumprimento de uma promessa que vai se arrastar aí para a eternidade, né? Por isso que fala como as estrelas do céu, tá bom? Ela vai continuar se arrastando aí pela eternidade quando nós estivermos no reino celestial. Tá bom? Então, nesse cumprimento aqui, então veja que a promessa, sim, é verdadeira, mas ela é celestial, ela é para além dessa vida aqui. Continuando aqui, versículo 13. Versículo 13 ao 16, tá bom? Vou lendo aqui, ó. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Veja aqui, né, que fala que eles morreram na fé, não é morreu pela fé, né? Tem gente que morre pela fé, para não negar algo. É muito bonito. Muitos de nós, por que eu trouxe essa ênfase? Porque muitos de nós não vai morrer pela fé. A gente vai morrer na fé. Firme no evangelho, é isso que o Senhor quer. Para que nós possamos entrar nessa galeria de heróis, né? Do Senhor aqui. Então, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, porém, vendo-as de longe, ou seja, olhando para cima, olhando para longe, no sentido que nem dá para ver, né? Olhando para as coisas celestial, como o presidente Nelson falou, pensar celestial, né? E crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Então eles sabiam, né, Abraão sabia que a promessa não se cumpriria aqui nessa terra, né? Certas promessas sim, como que ele teria um filho, Isaac teve, né? Então essas promessas sim, mas não foi tão numeroso assim a ponto de ter descendentes como a areia do mar, né? Mas estou falando da linhagem sanguínea, mas a linhagem por meio da fé que entramos para a família de Abraão, aí sim, né? É como as estrelas aqui. Continuando aqui, ele disse: vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as. Esse abraçando-as aqui, né? Ela tem um significado aqui embaixo. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Deixa eu ver. Ela significa literalmente esticar-se, ó. Literalmente eles estão se esticando, se estendendo para alcançar a promessa. É isso que significa aqui no grego, da maneira que está escrita aqui. Então voltamos aqui, eu estava no versículo 13. Vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, né? Então ele está falando, olha, aqui a gente está buscando outra pátria, não é a Cananeia celestial, não é a Canaã, né, que a gente está buscando, a gente está buscando a Canaã celestial, eles estão visando outra pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam tempo para retornar para ela. Aqui então, no versículo 15, fala que se eles ficassem olhando para trás, falar, nossa, eu saí de Uz do Caldeu, que saudade, eles tinham todo o tempo para voltar para Uz do Caldeu. Mas não, eles estavam de olho na pátria celestial. Versículo 16 aqui. Mas agora desejando um melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então aqui, né, Deus ele fala que não se envergonhou de chamar eles ali deles serem seu Deus. Já reparou que no Velho Testamento a gente fala, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? A gente usa o nome de Deus referente a essas pessoas aqui, que é o nosso Deus também. Então veja que grande honra, né? E nós podemos falar também, né, que seja para você individualmente assim, o Deus, vou colocar o meu nome, o Deus do Vanderlei. O meu Deus é o mesmo de Abraão, né? O Deus da Maria, né? É o mesmo Deus que o nosso, tá bom? Que possamos sempre pensar nisso, nessa filiação aqui. Então, aqui fala que Deus não se envergonhou desses aqui, desses heróis, né? Do que o Senhor se envergonharia, né? É nós sermos cristãos, mas não agirmos como cristão. Sempre estarmos vivendo no pecado. O problema não é pecar, né? Acontece na vida da gente cai, tá bom? Mas viver no pecado, o pecado na nossa vida, na vida do crente, ele tem que ser um acidente, não uma prática contínua. A gente tem que sair do pecado, tá bom? Se a gente vive na prática do pecado, a gente está envergonhando ao Senhor, tá bom? Então é isso aqui. Vamos lá para o próximo versículo aqui, o nosso tempo já está esgotando aqui, eu estou no versículo 17, vamos ver se a gente chega aqui no 19, vou ler os três rapidinho aqui, ó. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, quando foi posto à prova. Aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Aqui foi uma grande prova de fé de Abraão, né? Porque a promessa de Deus ia se cumprir em Isaque, né? É o filho que ele tinha. E aí o Senhor pede para que sacrifique Isaque, né? Mas o Senhor já tinha prometido que seria por meio de Isaque. Então, aqui no Novo Testamento, agora, nesses próximos versículos nós vamos ler algo sobre Abraão que não está lá no Velho Testamento, não se encontra lá em Gênesis, não é percebido lá, somente aqui no livro de Hebreus que isso é percebido, tá bom? Diz aqui, ó, sendo-lhe dito que Isaque será chamada a sua descendência, considerando que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar, onde também figurativamente o tornou a redobrar. Bom, aqui é aqui que fala no versículo 19 uma coisa que não está lá no Velho Testamento, que quando Abraão ele leva Isaac para ser sacrificado, ele tem tanta confiança em Deus, tanta confiança, que
ele considera Deus tão poderoso que ele ressuscitaria Isaac novamente, né? Que seria em Isaac. Ele confiava tanto em Deus. Não, Deus falou que vai ser Isaac. Então eu vou fazer o sacrifício com Isaac, mas eu creio que Deus vai levantar Isaac da morte. Repare que a fé de Abraão aqui é que Deus é poderoso para fazer. Não é que ele tinha uma confiança que Deus ia levantar o filho dele da morte, né? Ele tinha fé, né? Mas ele tinha a plena certeza que Deus pode fazer. É isso que nós sabemos. Se nós estamos com uma doença, uma dificuldade, nós devemos ter a plena certeza que Deus ele tem todo o poder de resolver esse problema. Agora, se ele tem todo o poder. Agora, se ele vai resolver, né? Se está dentro do propósito, talvez a gente permanecer dessa maneira, ou por conta do sofrimento, ou até mesmo testar a nossa voz, testar a nossa fidelidade, se a gente vai ficar reclamando ao Senhor. Talvez a própria instalação dessa dificuldade que nós temos seja para ver se nós vamos ficar reclamando a Deus. Então nós não podemos ficar reclamando a Deus. Agora aqui a fé de Abraão é muito grande, porque você tem que lembrar, você está lendo no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis não havia ninguém que tinha voltado dos mortos. A gente vê depois Elias, né, trazendo pessoas da morte para a vida. A gente vê Eliseu trazendo também. No Novo Testamento, Jesus Cristo traz três pessoas da morte, né, também de volta à vida. A gente vê isso. Mas no Velho Testamento, ali em Gênesis, Abraão nunca viu isso, nunca ouviu falar disso, e ele confiava que Deus tinha o poder de trazer o seu filho de volta, porque ele sabia que era nele que iria se cumprir a promessa. Que grandioso, que bênção, né? Que fé, né? Com certeza, por isso que de Abraão fala muito aqui sobre ele, tá bom? Então assim a gente finaliza aqui o nosso versículo 19, foi o estudo de hoje. Eu deixo essa mensagem com vocês, que nós possamos entrar para a galeria dos heróis da fé, que nós possamos ter essa fé, né? Assim como Noé, que temeu, acreditando que vai ter um dia de juízo, vamos trabalhar para que nossa família se salve e assim por diante. Vamos ter a fé que esses homens têm também, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.